Pois bem, então, né, eu falei que nosso tema hoje não é sobre missões, né, já falamos isso nos últimos 2 domingos. Nós vamos agora retomar o nosso estudo contínuo aqui em Mateus, e hoje nós vamos entrar em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Está com a gente ali também, eu já fugiu a memória o nome, eu perguntei ela, lá de Campinas. Meu nome é Virgínia. Virgínia. Eu sou da igreja presbiteriana de Campo Neto, que é o bairro que tem lá em Campinas. Eu estou aqui em Rio do Sul visitando meu filho e minha nora. Aí eu trouxe hoje meus netinhos, que estão lá no favor de casa. A Virgínia, para quem está em casa, né, não ouviu, ela mora em Campinas e ela disse que acompanha a igreja, né, através das redes sociais aí, através do Facebook, né, das transmissões. Inclusive nós falamos ontem isso nessa conferência, como que a internet possibilitou, né, essa porta aberta para o mundo, essa janela escancarada para o mundo, né, possibilitando aí a gente alcançar pessoas, né, de outros estados, né? Quantas Virgínias não pode ter espalhado aí, né, pelo mundo ouvindo, né, a Igreja Presbiteriana de Rio do Sul? A gente nem imagina, são sementes que a gente nem imagina, né? Destaquei também a questão do devocional diário, que a gente espalha e vocês também espalham aí, né? E às vezes eu recebo comentários no Facebook, no YouTube, né, de pessoas de outros lugares, né? Por exemplo, eu estava vendo uma pessoa DDD 62, eu fiquei pensando, será que é de Goiás? A pessoa fez comentário lá, falei, olha só, mas logo eu pensei assim, deve ser coisa do Mateus, mas da Anne, né? Os contatos deles, né? Muito bem, então, vamos lá, Mateus capítulo 6, nós vamos ler os versículos 1 a 4, que diz assim: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Amém. Pois bem, então, depois de Jesus ter, né, falar sobre como nós devemos ser, né, lá nas bem-aventuranças, né, como que nós devemos ser por sermos participantes do reino de Deus, ele fala também como deve ser a nossa relação com o mundo. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Em seguida ele fala como deve ser a nossa relação com a lei de Deus, né? Como deve ser o nosso caráter. Isso está ainda no capítulo 5. E agora ele nos fala sobre como deve ser a nossa relação com o Pai Celestial, enquanto fazemos algumas coisas que são próprias da prática cristã. Por isso ele já começa dizendo que, olha, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim, né, com o objetivo de ser vistos por eles, né? Esse ensinamento aqui, ele percorre todo o capítulo 6. Nós terminamos lá o capítulo 5, concentrando no ensinamento de Jesus sobre a lei, né? Ele reorientando a forma correta de ler a lei. Lá no capítulo 5, Jesus havia então contrastado a sua compreensão correta da lei com aquela interpretação errada dos fariseus, né, dos escribas. Em particular, né, nós vimos isso dos versículos 17 a 48 do capítulo 5, né, que eram 6 áreas específicas, a respeito dos juramentos, a respeito do homicídio, do adultério. E à medida que nós passamos então do capítulo 5 para o capítulo 6, o foco de Jesus agora se volta
não para a interpretação da lei que os fariseus tinham equivocada, mas sim para a prática equivocada. As coisas que eles faziam que estavam equivocadas. No capítulo 5, então, Jesus mostra a diferença. Olha, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo. Então Jesus dá aquela aprofundada, mostra que a raiz do problema não é a ação em si, não é? Porque quando chega nessa ação, a coisa já consumou no coração. E aqui, e isso era uma percepção errada dos fariseus, né? Não, eu não adultero, não. E o seu coração? Né? Como que está o seu coração? Mas aqui Jesus vai contrastar o ensinamento correto da prática, das coisas que eles faziam ali, que eram chamadas de práticas de justiça. Então o capítulo 6 ele tem basicamente aqui duas principais divisões que vai, em primeiro lugar, dos versículos 1 a 18, trata especificamente de questões que nós chamamos aqui de justiça, né? Coisas que praticamos enquanto cristãos. E a segunda parte vai dos versículos 19 a 34 e tem como objetivo aqui nos ensinar sobre algumas questões gerais da vida, como por exemplo a riqueza, como nos relacionamos com a riqueza, a preocupação com o dia de amanhã, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Isso é a segunda metade do capítulo 6. Aqui, nos versículos 1 a 4, Jesus nos dá uma advertência, né, primeiro aqui no versículo que nós começamos a ler, algumas instruções nos versículos 2 a 3, e em seguida, né, ele fala de algumas da motivação correta de se fazer as coisas no versículo 4, né, que nós veremos hoje. Ele está ensinando então aqui que a verdadeira justiça, né, as coisas que nós praticamos, né, ela é uma justiça que vem de Deus, ela é implantada nos nossos corações pela obra do Espírito Santo e se expressa em ações verdadeiras, ações que são feitas para Deus. Como? Você não está dando a esmola? Tá, mas quando é feito com a motivação correta, mesmo que você esteja beneficiando a pessoa, você está fazendo para Deus. Você está fazendo para Deus, né? Por isso, não devemos simplesmente seguir os movimentos de fazer o que parece ser justo. Mas a nossa justiça deve fluir de um coração transformado que examina-se a si mesmo para entender qual que é a motivação. A gente falamos sobre vontade ontem, né, Nicolas? Na classe aqui de catecúmenos, né? A profissão de fé, ela envolve razão, emoção e vontade, né? Aquilo que nos motiva, né? Aquilo que nos leva a agir. Jesus então fala aqui nessa passagem, até o versículo 18, sobre dar, orar e jejuar, né? Obras de caridade, né? Oração e jejum, que são disciplinas práticas comuns de todo cristão. Não é claro que a gente tem que examinar muito bem como essas coisas são feitas, para a gente não estar fazendo de forma equivocada. Então vamos começar destacando aqui o termo justiça, que nesse capítulo ele serve aqui como uma introdução para o capítulo inteiro. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Prestem bem atenção a essa expressão, guardai-vos. Hoje à noite nós vamos falar em Eclesiastes 5, né? Ele já começa, guarda o teu pé. Né? A ideia é, presta atenção, guardai-vos de exercer a vossa justiça. Preste atenção, como que vocês praticam a vossa justiça. Olha que interessante, no capítulo 5, versículo 20, Jesus tinha já comentado que se a justiça, a nossa justiça, né, a justiça do cristão, ela não exceder em muito a dos escribas e fariseus,
de forma alguma nós entraremos no reino dos céus. E parte dessa justiça compreende aquilo que fazemos na prática, como essas questões aqui, orar, jejuar e fazer caridade, né, dar esmola. No entanto, se atentarmos para esse texto aqui, de forma talvez desatenta, né? Não sei se atentarmos de forma... se olharmos para esse texto de forma desatenta, a gente pode chegar a uma conclusão equivocada e pensar que existe uma contradição com aquilo que Jesus havia dito lá no versículo 16 do capítulo 5. Porque lá ele fala assim, olha, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Não parece meio contraditório? Porque aqui ele fala, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Não é? Mas lá ele tinha dito, olha, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam, né, as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai Celestial. Parece um pouco contraditório. Uma hora ele fala, olha, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as suas obras e glorifiquem. E aqui ele, guardai-vos de fazer a vossa justiça diante dos homens. No entanto, um exame que de forma bem simples pode solucionar esse problema, né, de leitura desses textos aqui, e quando a gente pensa na questão do objetivo que é estabelecido aqui nas ações. E aí quando a gente pensa sobre isso, a gente chega à conclusão que, ao invés de entrar em contradição, um texto complementa o outro. Um texto vai complementar o outro. Porque lá, né, ele vai falar, assim brilhe, né, a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem vocês. E glorifiquem o vosso Pai Celestial. Glória a Deus por sua vida, seu Arthur. Glória a Deus por sua vida, Leila. Né, os três irmãos ficaram aqui na frente. Vocês combinaram? Né? Glória a Deus por sua vida, Jean. Tá vendo? Eu não coloco o Jean no centro da atenção, mas ele me faz glorificar a Deus através das boas obras dele, né? Através daquilo que é feito. Então, quando a gente entende o objetivo por trás da ação, a gente conclui aqui que um texto complementa o outro. Não é? Não sou eu que deve ser visto, mas Deus naquilo que eu faço e que eu devo fazer. Né? São coisas que nós devemos fazer. Mas olha que interessante, se a gente analisar um pouco mais esse texto aqui, que nós lemos de Mateus capítulo 6, basicamente o assunto aqui é sobre a questão da adoração. Como assim, pastor Marcelo? Como assim questão da adoração? A resposta é simples. É simples. Né? Ou você adora a Deus, ou você adora a si mesmo. Ou você adora a Deus, ou você adora a si mesmo. Nós adoramos a nós mesmos quando fazemos essas coisas para sermos vistos pelos homens. Aí nós estamos querendo a nossa glória e não a glória de Deus. Então observe que mesmo fazendo coisas boas, recomendáveis, podemos fazer de forma equivocada, querendo a nossa própria glória, adorando a nós mesmos. Louvado seja eu, olha quanta coisa eu faço, né? Exaltado seja eu, né? Porque eu faço isso, aquilo, né? Faço tantas coisas. Isso é a motivação errada. Então observe que o texto, se a gente for pegar na raiz da questão, ele está falando de adoração. Por isso que a gente tem que evangelizar, pregar, porque as pessoas vão adorar alguma coisa, nem que seja, né, a si mesmo. Né? E hoje elas se adoram no palco das redes sociais, quando elas dão com uma mão e tiram o selfie com a outra. Né? A mão direita está dando, mas a mão esquerda está clicando. Né? Observe como é uma questão bem pertinente para, né, os nossos dias. Então, onde está o problema aqui?
O problema reside em fazermos isso com o fim de sermos vistos pelos homens, né? Aplaudidos, né? Notados pelos homens. Assim, Cristo está novamente aqui tocando na questão da motivação do nosso coração em fazermos aquilo que Deus nos ordena. Como assim tocando novamente na motivação? Lá no capítulo 5, sobre a interpretação errada dos fariseus, ele toca nessa questão da motivação, porque ele fala do homicídio, ele fala do adultério. Não é? O adultério não começa no ato em si, começa na motivação do coração. Se os seus olhos estiverem olhando de forma impura, você já cometeu adultério no seu coração. Então ele retoma, né, sempre aprofundando, né, essa questão da motivação. Se a motivação for única e exclusivamente a glória de Deus, então nós estamos agindo corretamente e haveremos de ser recompensados por Deus. Mas, porém, contudo, se a nossa motivação for o aplauso dos homens, além de buscarmos uma glória efêmera, né, passageira, nós estaremos pecando contra Deus. Não é só buscar uma glória efêmera, é pecar contra Deus. Não é? Porque nós estamos errando o alvo. Pecado, vocês sabiam que a palavra pecado é isso? Errar o alvo. Não é? Errar o alvo. Uma vez um professor comentando, eu achei muito interessante, que ele estava numa sala de reuniões com outros professores e alguns dentre eles eram ateus. E ele acabou falando, usando essa palavra, pequei. Eu falei, o que é isso, pecado? E ele, para exemplificar, ele pegou uma esponja, eles estavam bem próximos assim, um do outro, ele lançou a esponja, mas errando, né, a esponja. Bem assim, pertinho, né, mas errou, de propósito, né. Aí o cara, o que é isso? Ele falou, errei o alvo. Isso é pecado. Qual que é o alvo da nossa vida? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, né? A primeira pergunta do catecismo maior. Qual que é o fim principal do homem? Glorificar a Deus. Como que nós pecamos? Errando esse alvo. Então, pecado é isso, errar, né, o alvo. Esse é o problema aqui. Então, a motivação é uma coisa muito difícil de lidar, né? Qual que é o motivo que eu tenho para tantas coisas que eu faço ou deixo de fazer? Às vezes nós deixamos de fazer também pela motivação errada também, né? Eles são feitos para a glória de Deus ou para a minha própria glória, né? É a aprovação de Deus ou dos homens que eu quero? Porque às vezes deixamos de fazer coisas com medo da reprovação dos homens e esquecemos, né, que aquilo poderia ser aprovado por Deus. Né? Os apóstolos, quando eles foram açoitados ali, Pedro, João, né, eles foram açoitados depois impedidos de pregar o evangelho no livro de Atos. E eles falam assim, olha, importa obedecer a Deus ou aos homens? Né, e continuaram a pregar. Então, mesmo as coisas que pensamos que certamente seriam para a glória de Deus podem ser feitas com motivações erradas e nisso não haverá recompensa. Ou melhor dizendo, tem uma recompensa. Qual que é a recompensa? Né? A recompensa é ser visto pelos homens. Se você queria isso, você já obteve essa recompensa. A gente vai ver aqui. Temos um bom exemplo disso em Filipenses capítulo 1, os versículos 15 a 17. Nós já falamos sobre esse texto no início do ano, né? Paulo fala assim, olha, observe que interessante. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja, porfia e porfia. Outros, porém, fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Olha que interessante, Paulo está dizendo que algumas pessoas
até pregavam a Cristo, mas a motivação não era correta. Elas pregavam por inveja, por ganância, achando que isso, de certa forma, traria dificuldades para o apóstolo Paulo. Então, mesmo pregando a Jesus, a gente tem que pensar, por que eu estou fazendo isso? Não é? Por que eu estou fazendo isso? A gente tem que pensar muito sobre essas questões. Será que a motivação de eu pregar é para me tornar um youtuber? Aí, né? Nossa, eu acho que eu não sei se eu já comentei aqui, mas uma vez conversando, fui na minha cidade, né? Eu estava na época do seminário. Eu fui visitar, né, minha família e deparei com uma pessoa lá. Ah, Marcelo, quanto tempo? O que você está fazendo? Ah, eu estou morando em Campinas. E, você está fazendo o que? Estou estudando. Ah, para quê? Eu estou no seminário, né? Eu estou estudando para ser pastor. Aí ela falou assim, eu ouvi falar que esse negócio está dando bem dinheiro, né? Né? A percepção é equivocada porque às vezes algumas pessoas fazem isso, né, com a motivação errada. Eu vou pregar o evangelho nas redes sociais para me tornar um youtuber e ganhar engajamento, né, e com isso ter muitos likes e muitos, né, likes. Deixa pra lá, né? Sobre o galardão, né, vazio, né? Quem vive então em busca, que o texto fala aqui, né? Não tereis galardão, né, diante, né, junto do vosso Pai Celeste. Então, quem vive em busca de ser aclamado, aplaudido e reconhecido pelos homens, vai desfrutar de uma glória passageira e vazia. Por quê? Porque basta uma pessoa fazer alguma coisa mais notória que ela já vai ser esquecida. É bem assim, não é? A fama, por exemplo. Às vezes você vê uma música explode, 2 meses depois, né, acabou, né? Claro que tem umas músicas que duram mais, né? Eu gosto muito das músicas mais antigas, mais empoeiradas. Mas a fama é assim, quem vive em busca da fama, esse que é o problema, acaba fazendo qualquer coisa para permanecer, né, debaixo dos holofotes, porque é uma disputa. Alguém faz alguma coisa mais notória, ele se torna mais famoso, né, abafa aquele que fez a fama anteriormente. É basicamente isso, né? E se a gente pensa, né, somente na fama, nos aplausos, a gente está pensando numa glória vazia, que é, né, uma glória passageira. Então aqueles que buscam os aplausos dos homens receberão, né, somente isso como recompensa. Olha lá o versículo, a gente tem aqui o versículo 2, o versículo 5 e o versículo 16. No 2, no final do 2 ele fala assim, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Né? Quem, pois, deres esmola, não toque trombetas diante de si, né, de ti, como fazem os hipócritas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Qual que era a recompensa que eles queriam? Serem vistos pelos homens. Pronto, eles viram, acabou. Olha como que é uma coisa efêmera, banal, né? Eu quero que as pessoas vejam isso. Elas viram, pronto. Que recompensa passageira, não é? Depois no versículo 5 ele repete, né, sobre a oração, né, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, não é? Porque eles já receberam a sua recompensa. Nossa, olha como ele ora alto, né? Até os vizinhos escutam, né? Que pessoa de oração, né? Já receberam a sua recompensa, né? E depois lá no versículo 16, ele retoma isso com a questão do jejum, né? A pessoa chega toda desfalecida, descombalida ali, né? Que a cara feia, né? Por que está assim? Eu estou em jejum, estou na campanha de jejum, né? Já recebeu a recompensa, né? É uma coisa passageira, né? Inclusive Jesus fala, não, dá um trato, está fazendo jejum, dá um trato no rosto, né? Vai lá, passa, se possível, tem uma maquiagem, né? Dá uma revigorada
Porque quem precisa saber disso é você e Deus, não é? Porque é Deus que vai nos recompensar, não é? Aquele cuja motivação é de fato glorificar a Deus, eles receberão de Deus uma recompensa. Olha o que diz Hebreus capítulo 6, versículo 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois serviste e ainda servis aos santos. Deus não é injusto. Deus não é injusto. Então, aqueles que estão determinados, né, em todas as suas ações a, de fato, glorificar a Deus nessa vida, receberão nada menos do que a glória de Deus como recompensa na eternidade. Uma glória que não é passageira, uma glória que não é efêmera, né? É substancial. Então devemos nos lembrar que a prática que Jesus está combatendo aqui é sempre o quê? A prática dos escribas e fariseus. O contexto aqui é isso. Está no contexto. Por isso que é perigoso, não é, esse ambiente que nós transitamos de religião. Porque a prática que Jesus está combatendo aqui não é de pessoas que estão fora da religião, mas é dos escribas e fariseus. Pessoas envolvidas até a ponta do cabelo com a religião, né? Mas eram práticas erradas, né? Equivocadas, né? E a Bíblia diz constantemente que a motivação deles era o quê? Ganhar a glória dos homens. Lucas capítulo 16, a partir do versículo 13, temos um texto interessante também, diz assim: ninguém pode servir dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um, né, e desprezará o outro. Quem você está adorando? A Deus ou a si mesmo? Porque não tem como a gente servir a dois senhores. Ele continua: não podeis servir a Deus e as riquezas. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Jesus falando com os escribas e fariseus. Mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Então, a prática que Jesus está combatendo era desses grupos, né, os escribas e fariseus, que faziam essas coisas, no entanto, para serem justificados diante dos homens, né? A ideia aqui é que você pode até enganar as pessoas sobre a natureza do seu coração, mas você não engana a Deus. Ele conhece os nossos corações, né? O que a gente estima, né? O que a gente faz. Ele sabe o que a gente ama, né? Ele sabe o que se passa no nosso íntimo, né? Ele nos sonda e nos conhece. Então a questão das esmolas aqui. Dar esmolas é uma questão prescrita pela lei de Deus, né? A lei do Antigo Testamento, né? Ela enfatiza muito isso, essa questão de observar o pobre, né? É uma questão que foi debatida muito pelos profetas. Eles sempre chamavam a atenção dos reis, estavam sempre chamando a atenção dos poderosos. Voltem-se para os pobres, a viúva, os órfãos. É uma questão muito explícita ali no Antigo Testamento. Mas, né, Jesus sabe que a hipocrisia é um problema sério para aqueles que estão nesse meio religioso e que podem até fazer isso, mas com motivações erradas. É claro, a gente tem que abrir um parênteses aqui quando a gente fala de esmola, porque hoje nós temos problemas sérios também com isso. Sim, seu Sérgio. Eu gosto muito, né, lá em Itajaí, toda sinaleira tem não dê esmola, dê oportunidade. Então eu acho que, sei lá, quando isso foi escrito lá na época, 2000 anos atrás, realmente era ali financeiro mesmo, ajudar as pessoas, porque o poder de povo muito pobre, né, de comer, né?
Mas agora, nos dias de hoje, eu acho que isso é muito abrangente, né? Ajudar ele a arrumar um emprego, em todos os sentidos, né? Acho que abre um leque muito grande. Sim. Esse esmola hoje, no meu pensamento, é uma coisa totalmente diferente, não é financeira. Não é lá dar uma ajudinha para ele ir lá no supermercado comprar um sacolão. Não sei se eu estou certo. Também é. A gente pode, porque você tem o... Você tem um aspecto, às vezes, emergencial, né? E, só que o problema, às vezes, é que nós ficamos só nesse, né? E não damos prosseguimento, né? Porque nem só de pão viverá o homem, não é? Então, não é só... Quando a gente fica só nesse aspecto, às vezes a gente não passa de uma instituição social, não é? Então, o ato de dar esmolas, ele envolve muito mais, né? Naquele contexto, igual o Sérgio destacou, realmente, às vezes era uma questão emergencial ali, uma moeda ali salvava a vida da pessoa, né? Para comprar um pão, alguma coisa, né? Mas hoje existe muito mais coisa envolvida nisso. Inclusive existem, né, campanhas de prefeituras para evitar que se dê o dinheiro, né, em espécie, porque em muitos casos, não, claro que não é todos, mas esse dinheiro é direcionado para outras coisas, né? É claro que, né, a gente também não pode ficar pensando assim, para onde vai, né? Se deu, né? Deu de coração, né? Se você não acha que não, né, então não dê, né? Não, eu não vou dar por causa disso, né? Vai extraviar o dinheiro. É melhor do que você dar e ficar pensando, né? Ó, eu vou dar, mas eu faz isso, isso, isso. Não, depois que você deu, ou que a mão direita deu, a esquerda não precisa ficar sabendo, né? Tem muitas questões, né, envolvidas nisso. Por exemplo, a gente teve uma vez uma palestra lá no seminário sobre um pastor era um pastor que trabalhava no meio de pessoas que viviam na rua, né? A gente está falando de contexto de cidade grande. E ele comentou, olha que interessante, existem pessoas que adotam como filosofia de vida. A pessoa tem uma família, tem uma estrutura, tem trabalho, mas ela de vez em quando sai para fazer umas férias na rua. Vivem na rua, fica 6 meses, abandona o celular, tudo, e vão morar na rua. Tem família, vão morar na rua. Olha só como que a questão é complexa, não é? Não sei se isso é uma parte da filosofia do Diógenes. Não sei quando vocês já ouviram falar da história do Diógenes, um filósofo grego que inspirou o Chaves, o personagem do Chaves, né? Porque o Diógenes ele achava que o ser livre, né, para ser livre eu tinha que ficar livre de todas as coisas. Então, se eu me prendo a uma família, a um trabalho, né, então eu não sou livre mais, né? Então ele vivia ali num barril, né, era uma coisa assim bem rústica, sabe? Bem frio. Que na verdade não é frio, né? Ele tá se prendendo a um estilo de vida que ele inventou, não é? Mas existe um livro aí, não sei quantos de vocês já ouviram falar, do Iago Martins, é um pastor, chama A Máfia dos Mendigos. Esse pastor, ele para escrever esse livro, ele parece que viveu 1 ano, né, pesquisando entre os mendigos, sabe? E assim, ele constata algumas coisas ali que coisas ruins mesmo assim, de se pensar, das pessoas que vivem intencionalmente para isso. Não, isso dá lucro, né? A pobreza dá lucro, a gente sabe disso, que a pobreza dá lucro. Por que alguns governantes gostam de manter as pessoas na pobreza? Porque isso gera lucro, gera riqueza, né? Então, assim, essa questão da esmola, ela é muito complexa, né? Sim. É uma questão bem séria, né? Porque Sim. a Bíblia vai dizer, né, que tem muitas pessoas, né? Aquele que trabalha também tem um pão, né? Que não trabalha. A outra parte também vai dizer que consorte o trabalho com eles do ano. Tem muita gente que vive dessa forma porque não querem trabalhar. Às vezes tem pessoas que dão uma oportunidade, porém a pessoa escolhe não fazer isso porque
elas sabem que vão ganhar tudo durante a vida, né? Sim. É um erro, às vezes, muitas vezes nosso, né? De ajudarmos essas pessoas, né? Porque eu vejo que é um princípio Bíblico. básico da Bíblia, né? Pra gente sobreviver, né? Sim. Então, se a pessoa não quer trabalhar, não quer se esforçar, né? Não vê alguma coisa para fazer, né? Daí a gente está ajudando, a gente está propagando, né? Não está ajudando, né? É, Não está ajudando, né? Importante, por isso que eu acho que a igreja nesse processo, né? Porque a igreja é um órgão, uma instituição que talvez se aproxima mais dessas pessoas, no sentido de saber e de ajudar, não só nessa parte de dar, mas de estar participando da vida daquela pessoa. Né? A Sim. igreja tem essa função como igreja. Né? Então, por isso que é importante a igreja pode ajudar sim, mas não só entregando aquilo que um alimento, né, coisa física, mas se aproximando, ajudando, né, Caminhando junto. quer dizer, às vezes as pessoas podem mudar esse pensamento. Né? A igreja tem essa mensagem, né, esse caminho, né? Muito mais do que muitos outros órgãos e instituições que existem. Sim. Na verdade, a ação social parte, né, da igreja. É a igreja cristã, né, que voltou os seus olhos para os menos necessitados. Desde o Antigo Testamento você tinha, nós estudamos aqui no livro de Ruth, eles colhiam, mas o que caía no chão eles não podiam pegar. Além das beiradas, né, eles tinham que deixar para quem? Pensando no órfão, na viúva, né, no estrangeiro. São 3 classes de pessoas que os profetas sempre olhavam para eles. Eram os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Né? Pensando que naquele contexto você não tinha um programa social do governo, né? Então a nação era governada, né, pelo próprio Deus, então através da sua palavra. Então o olhar dessa nação para essas pessoas, né, era de ajudá-las. Em que sentido? Né? Deixar essas... Olha, vai colher? Beleza. Mas o que cair no chão você não vai pegar. É de quem? Da Ruth, por exemplo, que era viúva. Nós vimos isso aqui. Né? Era do órfão. Tinha que ir lá pegar, né? Tinha que ir lá pegar. Ela tinha que colher. Não tinha que catar, ela não ganhava. Não. As relações eram mais simples, né? E os problemas eram mais definidos. Né? Uhum. Quem tinha terra, quem não tinha, né? Porque era evidentemente agrícola. Sim. Então, assim, né? A sociedade em si, a economia, vamos dizer, né? Hoje tudo isso é mais complexo, né? É mais difícil a gente identificar aquilo que você falou e aquilo, porque existe também aquele que não tem oportunidade, né? Sim. Que não tem como se sustentar. Então, Em questão de saúde, né? Doença, às vezes, né? A nossa realidade aqui no nosso município é diferente de um grande centro, né, de uma grande capital, onde as pessoas realmente estão lá no chão, todo mundo passa do lado e ninguém olha. Uhum. Né? A gente ainda vê uma pessoa deitada no chão, a gente já se preocupa, né, e liga para assistência social. Esse fulano realmente ele quer viver assim, né? Então tem a assistência social que o sabe o nome e sabe de todos os casos. Todas as pessoas que estão na rua, elas estão catalogadas. E estão na rua porque querem. Gente, tem casos psiquiátricos também, né? Que a Sim. pessoa já não tem como, né, decidir o que é certo e o que não é. Mas, enfim, a legislação também não te dá autoridade para colocar essa pessoa numa clínica psiquiátrica sem que ela queira. Não, Como que ela vai querer essa vontade dela estar danificada aí, né? Então aqui a nossa realidade é muito diferente, né? Sim. Agora, mas mesmo em São Paulo, nas grandes centros, nós ficamos na Praça da Sé, tem abrigos e são catalogados, eles têm vários abrigos que eles podem ir, mas alguns não queriam. A gente estava conversando com o pessoal que cuidava de um abrigo. Tem alguns que não querem, porque eles não querem tomar banho, eles não querem. Então, assim, é muito complexo. Muito complexo. Ele não quer se submeter às normas que tem. Né? Essas pessoas elas têm uma deficiência, né? Mental. sim, Ele não também. tem capacidade de se manter, de arrumar emprego, de trabalhar. Então, quando elas perdem alguma coisa, elas estão precisando.
Então a Bíblia me diz, não vira as costas para quem te pede. Né? Eu acho que quando alguém me pede um prato de comida, eu fico muito triste. Eu tenho tanta comida lá em casa e Sim, né? eu dou um prato de comida. É um... Não pergunto quem é, se não é, se é malandro, se é trabalhador, se é... Sim. Eu sempre falo o seguinte, eu gosto de usar umas ilustrações assim que às vezes eu invento assim, né? Se ficar muito fora, vocês me falam, tá bom? A pessoa está afogando. Qual que é o nosso dever? Tirar ela de lá. Agora, depois você entra, sai com ela às vezes nas costas, mas depois você não precisa ficar carregando ela nas costas, não é? Ou seja, se for preciso ali, faz a massagem ali, né? Mas ela, beleza, pôs a água para fora, conseguiu levantar, aí ela anda, não é? Ou seja, você é um socorro emergencial, né? É a coisa de urgência, porque é vida ou morte. Agora, depois, se ela vai continuar, não é? Aí é outra questão. Se ela vai continuar pulando de novo lá na água, ou poxa vida, você não sabe nada, o que você está pulando nessa água? Né? Eu não vou arriscar mais minha vida, né? Então a gente tem que equilibrar para não ter um olhar muito frio, né? Um olhar muito frio, e nem fazer aquilo que Deus condena, porque a gente falou da Ruth, você destacou um ponto, né? Numa das mensagens, eu me lembro que eu destaquei a questão de como que Deus nos abençoa. Através da bondade dos outros, né, o Boaz, e através do nosso trabalho. Havia a possibilidade, ordenada por Deus, de que aquilo que sobrasse deveria ser destinado aos pobres, às viúvas, aos órfãos. Mas eles deviam sair da sua casa, do conforto do seu lar, e se submeter, né, à questão. Então, envolve aquela famosa questão do você não pode dar o peixe, você tem que ensinar. Não é realmente. Mas a lagoa tem que estar aberta depois que você ensinou para a pessoa pescar. Porque não adianta eu te ensino a pescar, mas eu coloco uma cerca lá e vou te cobrar para você, né, pescar. Então observe como envolve muitas coisas, né? Então é equilibrar, não ter esse olhar frio, né, de pensar, não, isso é vagabundagem, né? Que às vezes é um prato de comida mesmo, né? E também não é, né? Sim, Mateus. Tem aqueles casos também que a pessoa é bem simples, né? E às vezes a mulher tem que trabalhar em 2 empregos, e até no final de semana para sustentar, às vezes, os 3 filhos que estão em casa. Né? E aí não é nem questão de trabalhar, é questão que ela não consegue trazer a renda total para dentro de casa, porque ela tem que pagar aluguel, gás, energia, água, comida, né? Aí nesse caso acho que também a igreja pode entrar, né? Sim. No sentido assim de estender a mão também para essas pessoas, né? Porque às vezes não é questão de preguiça ou porque ela não quer, é que realmente não dá. Sim. É porque às vezes ela tem que fazer uma faxina, ela tem que lavar uma roupa com o professor, passar ali e tal, e as crianças estão na creche, entendeu? Às vezes a criança ela não consegue. A gente sabe como está o preço das coisas no mercado, a gente sabe o preço da gasolina, do gás, da energia, dos aluguéis, né? Então... Às vezes até a gente como cristão, quando a gente pode, né, tá ofertando assim, na vida das pessoas, até realmente para ela aprender uma profissão nova, ajudar em algum curso, alguma coisa, porque ela se profissionalize e tenha uma oportunidade de ter um emprego com uma renda melhor também. Né? Sim. Ó, vou dar um exemplo simples. Essa semana eu cheguei a comentar com o Gessé. Entraram em contato comigo, um senhor de Joinville, procurando uma pessoa para fazer um trabalho. E foi difícil. Aliás, eu não consegui, né, entrei em contato com algumas pessoas, não consegui alguém que fizesse o trabalho para ele. Direcionei ele para outra pessoa para tentar, né, ajudar. Mas essa questão de inserir a pessoa, né, nesse processo, né, porque a gente sempre fala a questão do pecado. O pecado afetou também a percepção que as pessoas têm, né, de todos os aspectos da vida. Não é? O que está pedindo, né, porque esse contexto aqui envolve isso, né? Quem faz,
quem recebe e quem recompensa, não é? Muitas das vezes, para quem recebe, quem pede, já é um grande sacrifício ter que pedir. A pessoa, poxa vida, eu vou ter que pedir, não é? Então, por isso a gente tem que ter um olhar de compaixão, não é? E claro, existe, né, além do olhar de compaixão, existe o olhar analítico, que pensa assim, esse prato aqui, ele vai salvar hoje, mas o que eu posso fazer para amanhã, depois, e depois, e depois? Não é? E mesmo fazendo isso, fazer sempre para a glória de Deus. Não é? Porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Não fazer aquele discurso moralista, assim, às vezes, né, de, você é um vagabundo, né? Às vezes ele mesmo já sabe que é, né? Eu sou mesmo, né? Mas então, o que a gente pode fazer para melhorar essa situação, né? Além desse prato de comida, né? Jean ia falar? Não? Tá bom, então vamos encerrar aqui, né? Que bom que vocês participaram mais hoje. Continuem assim, tá? Que vocês vão ganhar nota 10. Tá? Que bom que deu pra gente discutir questões. Uma coisa, um texto ali que me chamou muita atenção é a motivação. Né? Uhum. Motivação, o que nos motiva a fazer as coisas. Né? Muitas vezes nós pegamos a motivação errada. Né? Muitas vezes, é muito fácil nós temos a motivação errada para fazer algumas coisas. Coisas boas com motivação errada. A gente acabou não tocando aqui, entrando aqui na questão dos hipócritas, né? Que hipócrita, né, vem daquela ideia do teatro grego, em que a pessoa estava num teatro como atuando ali, né, fazendo um papel que não era ela, não é? Aquelas máscaras lá, né, hipócritas, né, é justamente isso. A pessoa, ela está encenando. Então a pessoa que dá com o objetivo de ser vista pelos outros, ela é o quê? Um hipócrita. Ela está fazendo um personagem, não é? Ela está seguindo um roteiro ali, não é? Com esse objetivo de ser aplaudida, não é? Eu estou no palco aqui, ó, né? No palco da vida, das redes sociais, eu quero ser aplaudido, eu quero receber likes e mais likes, né? Compartilhamentos, né? Isso é o hipócrita, né? Eram os escribas e fariseus. E é claro, olha, muitas pessoas falam assim, usam esse argumento para não vir para a igreja. Não, a igreja é um lugar que só tem hipócrita. Tem um autor que fala assim, realmente, mas sempre tem espaço para mais um. Sim. E tem uma classificação dos dois, o que era pior, os fariseus ou os escribas? Os escribas? Quem era o um e quem era o dois? Que era... Acho que eles eram a mão direita e a mão esquerda. Um fazendo para ser louvado pelo outro, porque havia essas disputas, né, entre eles, né? Além deles tinha também os saduceus, né, e outros grupos. Vamos orar então? Eu queria pedir oração para o Adriano. Gente, o Adriano, sim, a Adriana me falou. Tem uma digestão na Uhum. semana. A Adriana me falou, acabei me esquecendo. Sim, Hoje o pai e a mãe fazem 60 anos de casados. glória a Deus. Vamos orar então? Vamos ficar de pé para a gente orar, encerrando?